Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Todos os dias, às 7h30 da manhã, o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona este momento para todos nós, este momento em que nos reunimos em um só coração e em um só pensamento, rogando que Jesus nos abençoe e acolhendo uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre uma passagem, a gente faz a leitura e traz aqui uma reflexão nestes minutinhos que temos para podermos levar essa reflexão como um ensino, como uma gota de esperança, como uma gota de consolação para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Queridos amigos e amigas, hoje nós iremos convidar a todos para irmos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 4 deste capítulo, a realeza de Jesus. Para começar a nossa reflexão, é indispensável relembrarmos aqui que quando nós estamos de frente ali com as leituras do Evangelho, com as leituras também dos Evangelhos dos evangelistas, é muito importante a gente se ater à alma da palavra, muito mais do que somente a forma dela, porque se a gente às vezes fica se apegando só à forma da palavra, o que ela significa ali estritamente, muitas vezes a gente vai acabar nos limitando. Então a gente olha aí a alma da palavra, sobretudo sobre os ensinos do Cristo, quando ele soa a nós aquelas palavras abençoadas, carregadas de conhecimento para nos auxiliar. Então a gente olha o quê? Olha mais o fundo, olha a alma, muito mais do que só a forma. Bom, agora que já conversamos um pouquinho sobre isso, vamos nos lembrar aqui que certa feita, Pilatos, questionando ali a Jesus sobre se ele era rei, sobre a realeza dele, e aí de frente ali para Jesus, fazendo esses questionamentos, Cristo responde a Pilatos da seguinte forma: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, Pilatos, todos aqueles corações que estavam revoltados, que perseguiam a Cristo, ficaram revoltados, porque eles pensaram assim, como assim? O reino de Jesus não é deste mundo, mas ele está dizendo então que ele é rei? Jesus está dizendo que ele tem uma realeza? Pilatos pode ter ficado aí se questionando, lá na época, 2000 anos atrás, eles provavelmente ficaram aí se questionando como que Jesus é rei, se ele não tem palácio, se ele não tem domínio sobre as terras, se ele não tem o poder material que nós vemos, como Jesus pode ser rei se ele não usa coroa, se ele não usa as vestimentas adequadas de um rei aqui na matéria? Então, na época, eles se apegavam ao quê? À forma da palavra. Realeza, Jesus dizendo que o reino dele não era deste mundo, já se correlaciona que Jesus diz que é rei. Então, quando pensa assim em rei, se relaciona com o quê? Palácios, fortunas, ouro, posse sobre terras. E Jesus era humilde, era simples. Jesus não tinha nada disso. Jesus andava igualzinho a gente, assim. Jesus, por mais que ele tinha uma autoridade, tem uma autoridade moral de um espírito puro, quando ele desceu aqui entre nós, Jesus foi extremamente simples e humilde, se aproximando, sobretudo, daqueles que eram simples de coração. Bom, então, eles se apegavam ao quê? A forma da palavra. Só que Jesus, quando ele vai dizer sobre a realeza dele, Cristo não está dizendo sobre essa realeza material que se extingue com o tempo, essa realeza material que se acaba, que depois que se parte para a vida eterna, para a vida espiritual, ela fica aqui e se acaba com o tempo. Jesus estava falando sobre uma realeza que é perene, uma realeza que é eterna, que a gente carrega conosco.
A realeza de Jesus é a realeza moral. É a realeza da vida eterna. É de quando a gente encontra a salvação do nosso espírito no caminho do bem. É quando a gente se liberta de todos os laços densos da matéria e começa a construir o reino de Deus dentro do nosso coração. Mas vamos nos lembrar aqui, trouxe uma questão para todos nós, lá do livro O Consolador, que é uma questão 283, em que Emmanuel vai responder a esta questão a todos nós, dizendo assim, que Jesus era o enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de teus filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes. Jesus, diretor angélico da terra. Olha só o Espírito puro que esteve aqui entre nós. Para ele, o título de rei, ainda mais da matéria, é pequenino demais, porque Jesus, diretor angélico deste grande globo azul, Cristo, realmente um Espírito puro, que desceu aqui entre nós, os filhos, como Emmanuel diz, os filhos transviados, ignorantes ainda, cheios de enfermidades na alma, onde o orgulho e o egoísmo sobressai. Jesus desceu entre nós humildemente para nos ensinar sobre o amor, para nos ensinar a construção do reino de Deus em nosso coração e para nos falar que a verdadeira realeza é a realeza que a gente carrega dentro do espírito. É aquela que a gente consegue através do nosso mérito, do nosso esforço, do nosso trabalho íntimo interno, aquela que através do sacrifício, do devotamento e do esforço contínuo, a gente acolhe essa realeza no espírito e aí é por mérito próprio. A gente trabalhou para alcançar ela, a gente trabalhou para conquistá-la. Então é no labor íntimo, é no labor com sacrifício, com o apoio do sacrifício, com o apoio do esforço, que a gente vai construir no reino de Deus em nosso coração. E essa realeza que Jesus nos convida a construir, que Jesus nos fala que é eterna, que a gente leva para todo o nosso espírito, é a realeza moral. É a realeza do nosso aprimoramento espiritual, do nosso aperfeiçoamento, da ascensão do nosso espírito e para o acolhimento das boas virtudes no nosso coração. Queridos amigos e amigas, aqui na Terra a gente pode até relacionar o termo realeza a questões de materiais, a questões físicas, ao poder material. Mas Jesus nos convida a adquirir uma autoridade que é perene. Não é a autoridade material, é a autoridade moral. Aquela em que a gente consegue através do sacrifício e do esforço íntimo. Queridos amigos e amigas, tenham um excelente dia. Vamos levar esse ensino para o nosso coração, nos lembrando sempre que Jesus, olha só Emmanuel nos dizendo, Jesus, diretor angélico da terra, se despiu das suas vestes angelicais para nos amar, nos ensinar a amar. Jesus foi realmente um exemplo de humildade, um exemplo de todas as virtudes vivas ali. Então, vamos acolher, vamos viver os ensinos do Mestre e seguir o caminho que Ele nos convida, porque é o caminho da salvação e é o caminho da construção do reino de Deus em nosso coração.
Tenha um excelente dia. Vamos encerrar com Jesus a nossa reflexão. Essa reflexão que foi feita com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos acompanhando neste domingo, que estão iniciando o seu domingo, acolhendo esse ensino no coração. Nos encontramos amanhã às 7h30 aqui para começar a nossa semana com mais uma reflexão aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem em paz, que assim seja.